Olá pessoal, tudo bem? Então, como a gente combinou, tô aqui gravando os vídeos, né, pra gente poder começar aí a trabalhar nossos conteúdos, já que o coronavírus teve esse imprevisto aí nas nossas vidas, mas a gente não vai parar, é a orientação do Senac também, que a gente tenha contato com os alunos, que a gente passe conteúdo e tudo mais. Então eu estou preparando aqui os conteúdos para vocês e eu vou começar a passar a partir de agora, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, qualquer dificuldade que vocês tenham, por favor, entre em contato comigo, né? Manda aí no grupo. Sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, então, por favor, manda. E aí eu vou tirando as dúvidas e a gente vai trabalhando em cima disso, tudo bem? Bom, pessoal, então nosso primeiro conteúdo é sobre marketing. Eu sempre começo essa aula perguntando para os meus alunos o que eles entendem por marketing, o que é marketing para eles. E eu sempre tenho respostas inusitadas. Por exemplo, marketing é a embalagem do produto, marketing é a comunicação da marca, marketing é o tipo de cor que a marca escolheu, marketing é o atendimento. Então eu tenho vários tipos de respostas. Muito dificilmente eu tenho uma resposta que engloba tudo aquilo que é marketing, né? Então o que é marketing? O Philip Kotler, ele definiu o marketing como processo social e econômico por meio dos quais grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e o que desejam a partir da criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor. Eu tô lendo aqui o material que eu mandei para vocês, então acredito que vocês já tenham aí esse material para vocês irem acompanhando. Quando Kotler diz isso, ele fala das necessidades, ele fala dos desejos e ele fala também do processo social. Então o marketing, na verdade, ele nasce antes do produto, né? Antes de eu criar um produto, eu preciso estudar um mercado, eu preciso entender se existe possibilidade de comercialização desse produto, eu preciso saber se ele vai ser bem aceito e como que esse público deseja esse produto. Eu preciso identificar esse anseio que o público que eu quero trabalhar tem por um produto ou por um serviço e desenhar esse produto e esse serviço da melhor forma para que esse público queira comprar, para que esse público busque o produto, né, ou o serviço, e eu tenha menos esforço de comunicação possível. Então, quanto melhor for meu produto, quanto mais eu conseguir configurar ele da melhor forma para o meu cliente, mais ele vai ser aceito. Então, esse é o papel do marketing. Ele vai estudar os desejos, as necessidades do público e vai entender qual que é a demanda por esse produto específico que eu quero criar, o que eu quero desenvolver. Esse é o papel do marketing. Então ele vai olhar para as pessoas, ele vai olhar para o mercado, ele vai olhar para a empresa, ele vai olhar para o produto, ele vai olhar para todas as vertentes que envolvem esse processo de criação e oferta de um produto ou de um serviço. E quando Kotler fala de processo social, eu acho muito interessante porque, por exemplo, hoje eu tenho o meu carro popular. Então, se eu chego na escola com o meu carro popular, as pessoas me conhecem como o Thiago, professor de marketing, etc. Se eu chegar na porta da escola com um Porsche, eu vou ser conhecido como o cara do Porsche, o professor do Porsche, o Thiago do Porsche. Então isso muda como as pessoas me veem. Ou seja, nossos hábitos de consumo acabam mudando como a sociedade nos encara e como nós encaramos essa sociedade. Não estou dizendo que isso está certo ou estou dizendo que isso está errado. Eu estou dizendo que isso é natural de acontecer. É um processo contínuo que acontece enquanto eu escolho consumir alguma coisa, eu abro mão de outras. Ou quando eu escolho abrir mão de algumas coisas, eu dou preferência para as outras. Então esse é um processo do mercado. E esse processo vai ser estudado sobre a ótica do marketing. Então, pessoal, falando o que é necessidade, né?
Necessidades são coisas que a gente precisa, ele é da ordem do eu preciso. São exigências básicas de sobrevivência. Então, o que eu preciso para sobreviver? Preciso de comida, preciso de água, preciso de segurança. Então, são necessidades, são coisas básicas para a minha sobrevivência. E lá em 1985, o Maslow criou uma pirâmide que ele estuda as necessidades do ser humano. Então ele criou uma escala de necessidades. Maslow era da área da psicanálise, né? Ele estudava os comportamentos das pessoas, etc. E ele criou essa pirâmide. Essa pirâmide que vocês vão ver aí no meu material, ela é lida invertida. Então eu vou ler ela de baixo para cima. O que ele quer dizer com isso? Que a minha primeira necessidade, ela tem que ser atendida para que desperte em mim a segunda necessidade. Então eu nunca vou buscar a segunda antes da primeira. E assim sucessivamente. Então eu tenho a ordem das necessidades. Eu crio essa pirâmide à medida do que eu vou construindo as minhas necessidades. E segundo ele, segundo Maslow, a minha primeira necessidade é a necessidade de alimentação, de comida, né? De me sentir satisfeito, né? Fisiologicamente. Então, ir no banheiro, comer, me alimentar, etc. Já a minha segunda necessidade é necessidade de proteção, necessidade de abrigo. Isso é tão real que se a gente for olhar lá pro Homem das Cavernas, né, lá na Idade da Pedra, a gente vê que os homens saíam para caçar e acabavam mortos por tigres, por leões, por ursos, por cobras, etc. Poxa, mas será que eles são burros? Eles não conseguem perceber que eles não podem caçar ali? Não, eles sabem disso, eles percebem isso. Mas a necessidade de alimentação, ela é tão grande que eles correm o risco para poder se alimentar. Então é dessa forma, depois que eles comem, eles vão para as cavernas e vão se abrigar. Por isso as necessidades são construídas uma a uma. Então, primeiro, necessidades fisiológicas, alimentação, ir no banheiro, etc. Segunda necessidade vai ser a necessidade de abrigo, de proteção. A terceira necessidade, a necessidade social, né? Necessidade de relacionamento. Nós, seres humanos, nascemos, né, para viver em sociedade. Nós não conseguimos viver sozinhos, isolados. Algumas pessoas que se propõem a isso acabam perdendo, né, a conexão com a realidade. Então, nós nascemos para viver em sociedade. Isso é muito importante para nós. E também é uma necessidade nossa, né? De estarmos inseridos em grupos, sejam eles grupos de família, grupos de amigos, grupos sociais de trabalho, por exemplo. Mas nós temos a necessidade de relacionamento. A quarta necessidade, listada por Maslow, é a necessidade de estima, de autoestima, né? Então, primeiro eu quero pertencer a um grupo, que é a necessidade de relacionamento, e depois eu quero ser respeitado dentro desse grupo. Eu não sou mais um, eu tenho os meus desejos e as minhas necessidades respeitadas. E por último, eu tenho a necessidade de realização. Também tem estudos que mostram que o ser humano em idade adulta, que não se sente realizado, ele sente que ele não viveu, né? Ele apenas passou pela vida. Então a necessidade de realização, de me realizar em alguma coisa, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou buscando, nos meus objetivos, também é uma necessidade nossa. E isso, quando eu fiz faculdade, lá no início dos anos 2000, entender a pirâmide de Maslow, entender, né, as características de necessidades dos indivíduos, era extremamente importante pra gente. Era um estudo visceral. E hoje, né, o que eu acho mais engraçado, não sei se essa é a palavra, mas o que eu acho mais interessante, eu acho que essa é a palavra, é que toda a pirâmide de Maslow hoje cabe na nossa mão, cabe no nosso smartphone. Porque, por exemplo, eu não consigo... Primeira necessidade, eu não consigo pedir comida pelo telefone? Eu não consigo, né, saber onde tem um banheiro mais próximo pelo telefone?
Segunda necessidade, proteção. Eu não consigo comprar roupa, alugar casa, saber onde tem delegacia, onde tem hospital, tudo com o meu smartphone. Minha segunda necessidade. Terceira necessidade, relacionamento. E aí no relacionamento a gente tem várias vertentes que o nosso smartphone nos ajuda, né? Tem no relacionamento, por exemplo, entre amigos, tem o Facebook, tem o relacionamento entre grupos que eu quero criar, então tem o WhatsApp, tem relacionamento amoroso, como aplicativos como o Tinder, por exemplo. Então tudo isso eu tenho dentro do meu smartphone. E aí eu tenho minha quarta necessidade, necessidade de estima. Aí eu também tenho exemplos muito interessantes dentro do smartphone, que é, por exemplo, eu tenho acesso a jornais internacionais. Agora com o coronavírus, por exemplo, eu sei qual que é, né, o avanço da doença, eu sei que lugares que tem mais focos, que tem menos focos, eu sei o que está acontecendo na China, eu sei o que está acontecendo na Itália. Então tudo isso é estima, as pessoas não precisavam me informar disso, mas elas me informam porque eu tenho essa estima, né? As pessoas dão importância para mim. Uma outra coisa, característica importante que o nosso smartphone mostra dessa necessidade é a questão de, por exemplo, grupos de WhatsApp. Eu tô num grupo de WhatsApp, não tem ninguém falando lá faz 6 meses, mas eu não excluo esse grupo. Por quê? Porque se eu excluir, as pessoas que estão lá vão falar de mim. Então eu não quero que elas falem de mim, ou seja, eu também não excluo esse grupo. Olha a necessidade de pertencimento que eu tenho aí, né? E de estima. E até o Facebook, né? Por exemplo, se eu posto alguma coisa sobre política no Facebook, no Instagram, etc., mesmo que as pessoas me criticarem, elas estão lendo aquilo que eu postei. Ou seja, elas dão importância para aquilo que eu postei, certo? Então também é uma estima. Então a segunda necessidade é essa, de não só pertencer, mas ser ouvido dentro de um grupo. 4 necessidades já incluídas dentro do smartphone. Eu ia falar iPhone. Dentro do smartphone. A quinta necessidade é a necessidade de realização. Aí vai de cada um, mas a minha, por exemplo, minha realização seria viajar. Eu tenho inúmeros aplicativos que eles me mostram como viajar, por onde viajar, qual a passagem mais barata, como alugar um hotel, né, reservar um hotel, como comprar uma passagem, né, inúmeras ofertas aí dentro do meu smartphone também. Então olha que bacana aí as ofertas que eu tenho dentro do meu próprio smartphone sobre as 5 necessidades de Maslow, né? Então entendam, tudo isso é necessidade e todas as necessidades vão ser estudadas aí dentro do marketing. Pessoal, falando agora um pouco sobre desejo. O que é o desejo? O desejo ele é uma atitude mental, né? Ele é um sonho, é uma necessidade potencializada. O que isso quer dizer? Que a necessidade é da ordem do eu preciso. O desejo, ele é da ordem do eu quero. E aí, a necessidade ela é limitada. O desejo ele é ilimitado, porque ele é da ordem do meu sonho, ele é da ordem da minha idealização. Eu posso desejar aquilo que eu quiser. Por exemplo, eu posso desejar uma lancha. Poxa, mas você mora em Mogi Guaçu. Sim, eu moro em Mogi Guaçu, mas ainda assim eu quero ter uma lancha. É um desejo, certo? E eu costumo brincar que o desejo, ele tem nome e sobrenome. Então, por exemplo, eu estou com fome e decidi comer o Whopper do Burger King. Então, o que é necessidade aí? A necessidade é a fome. O que é o desejo? O desejo é o Whopper do Burger King. Então, toda vez que eu decido por algo, aí eu tô dizendo que aquilo é meu desejo. Eu podia, por exemplo, para matar minha fome, eu podia comer uma salada, eu podia decidir comer em casa, eu podia comer pão, eu podia comer uma macarronada, mas eu decidi que eu queria o Whopper do Burger King. Aí a necessidade se transformou em desejo. E aí o desejo, como vocês podem ver aí no exemplo que eu coloquei para vocês do calçado, né? O que é necessidade aí? Segurança e proteção dos pés ao caminhar. Aí, essa é a necessidade. Se eu coloco
Acrescento a isso o desejo de conforto e praticidade, eu tenho Havaianas que custam $10, por exemplo. Mas se nessa necessidade de segurança e proteção dos pés ao caminhar, eu acrescento o desejo de ser uma deusa, eu tenho esse outro produto, que vocês têm aí a imagem, que ele é feito com fios de ouro, né? Não, desculpa. Fios de platina e 642 rubis, e ele custa $2 bilhões. Então entendam, a necessidade é o sentimento de ausência, é a carência de alguma coisa, é aquilo que eu preciso para sobreviver. O desejo pode ser uma necessidade potencializada, como pode ser algo que eu não identifiquei a necessidade. Por exemplo, as mulheres da Índia, elas usam joias, e joias para elas representam um monte de coisa que pra gente não representa. Então o desejo delas por joias está amparado em quê? A gente precisa fazer um estudo mais profundo, né? Se há necessidade de relacionamento, de estima, ou se isso é realização. Então pode estar amparado em uma ou mais necessidades, como a gente pode talvez não identificar essa necessidade visivelmente. Mas aí o desejo, ele é a fissura da necessidade. E aonde que entra o marketing nisso, né? Ele vai entrar aí aguçando o desejo, né? Ele vai entrar criando a fissura no desejo. Então, para todas as pessoas que sentem fome, né, o ideal é que elas comprem o Whopper. E o que eu vou fazer para isso? Aí eu preciso trabalhar o marketing. O marketing não é só comunicação, não é só placa, não é só outdoor, não é só propaganda, né? O marketing, ele vai estudar, por exemplo, onde colocar a filial do Burger King, como posicionar, onde que é o lugar correto, né? Que região que ela é a mais completa, compensa trabalhar o drive-thru ou compensa ter só loja física, compensa para dentro de um shopping ou compensa estar na rua, né? Compensa estar no centro ou compensa estar em outro bairro. E isso é o marketing, né? Isso que a gente vai fazer. Que tipo de promoção a gente vai oferecer para esse público, né? E aí eu mostrei para vocês, eu fiz questão de colocar. O marketing, ele pode criar necessidade? Não. O marketing, ele não cria necessidade. Ele identifica as necessidades, né? Ele pode criar o desejo? Talvez o desejo ele possa ajudar a criar. Mas a necessidade, ela é do indivíduo, ela é do ser humano. Ela nasce com ele. Todo ser humano nasce com essa necessidade, né? Com as necessidades. Aí o marketing pode ajudar na fissura do desejo, certo? Então, até. Aí, pessoal, eu coloquei para vocês um novo Golf, né? Que eu faço uma comparação entre o Uno e o Golf, né? Os dois são meios de transporte, então o marketing não vai falar você precisa se transportar. Ele vai dizer, se você quer um carro econômico e seguro, a gente tem esse. Se você quer agressividade, esportividade, tecnologia, etc., a gente tem esse, né? Então esse é o papel do marketing aí. E um case interessante é o do novo Golf, né? Que ele busca aí um público que é um público bem específico, né? Ele voltou aí, por que a Volkswagen, ao invés, né, de lançar um carro novo, um desenho novo, um branding novo, ela resolve resgatar o Golf e repagina ele, né, moderniza ele. Porque o Golf, ele era o desejo de muitos jovens e adolescentes, como era o meu, lá quando eu tinha 14 anos, por aí. Mas o tempo passou, né? Eu tirei carta, fui comprar um carro depois de 20 e tantos anos. O Golf, ele ainda era objeto de desejo, porém, eu não tinha dinheiro para comprar. Ele era um carro caro, então eu não comprei, mas esse desejo ficou dentro de mim. E o Golf, ele nunca foi um carro feio, né? Ele não virou aquele carro que todo mundo fala, ai, credo, ele tem tal carro. Ele simplesmente saiu do mercado. Agora, quando ele volta moderno, ele volta tecnológico, ele volta o mesmo carro que eu admirava quando eu tinha 14 anos, porém, o mesmo repaginado, entendeu?
Só que agora, aquele cara de 14 anos, 14, 20 e poucos anos que foi comprar o primeiro carro e não tinha dinheiro, agora esse cara tem dinheiro. Agora, esse cara casou, esse cara tem filhos, esse cara trabalha, esse cara já tem um outro carro, então ele pode criar ali, né, um financiamento, ele pode dar o carro dele de entrada, ele pode criar meios de comprar esse carro que sempre foi o desejo dele. Um outro gatilho aí pro Golf é que assim, esse cara que admirava o Golf lá quando era adolescente, ele sente a crise agora da meia-idade, passando dos 30, 35 anos. Então, quando ele vê o sonho dele de adolescente, né, que volta e volta moderno, e volta agressivo, e volta esportivo, ele pensa, né, ele supõe que, será que tendo esse carro eu não volto aos meus dias, né, de glória, aos meus dias em que eu era jovem, não resgata em mim essa jovialidade que eu estou perdendo agora? Então tem dois pontos aí, dois gatilhos que são muito interessantes no lançamento do novo Golf. Primeiro é resgatar esse público que já admirava o carro, que sempre quis ter o carro e que agora tem dinheiro para comprar, porque quando ele foi relançado, ele foi relançado com um preço de partida de R$ 89 mil. E o segundo gatilho é o resgate da jovialidade desse cara que pode estar na crise da meia-idade aí. Ou até para as pessoas que tiveram carro quando eram jovens, né? Ter o carro de novo e agora ele moderno, ele agressivo, ele bonito, né? Pode resgatar isso também. Bom, pessoal, falamos então das necessidades, falamos dos desejos, agora é hora de falar das demandas. O que são demandas, né? Eu, por exemplo, eu sou um admirador de carros, eu acho a Porsche muito interessante, adoro os carros da Porsche, Porsche Cayenne, né? Que parece o carro do Batman, a questão do couro, do motor, ronco do motor, o estilo de acabamento da Porsche e tudo mais, eu acho muito interessante. Então, será que eu sou demanda da Porsche? Não, não sou. Sabe por quê? As demandas são pessoas, públicos com desejos e disponibilidade para comprar o produto. Então, por mais que eu admire a Porsche, eu não tenho dinheiro para comprar. Então, eu não sou demanda da Porsche, certo? Eu só vou ser demanda quando eu tiver disposição e disponibilidade para comprar. Por que as duas coisas? Porque, por exemplo, estamos em Mogi Guaçu, né? Eu mudei para cá recentemente e tudo mais, e me indicaram uma loja para eu comprar lá no centro da cidade. Só que eu trabalhava numa empresa e dava aula à noite. Então, quando eu mudei para cá, eu trabalhava de segunda a sexta-feira, né? Nos 3 períodos, durante o dia na empresa e à noite dando aula. E no sábado de manhã eu dava um curso. Terminava lá 1h da tarde. Aí eu não conseguia comprar na loja. Então, será que eu não tenho dinheiro para comprar na loja? Não, dinheiro eu até tinha para comprar. Mas durante o meu período de disponibilidade, a loja não estava disponível para mim. Então, além do dinheiro, eu tenho que pensar na disposição para comprar também, que esse meu cliente tem que ter. Comprar no centro de Mogi Guaçu hoje, ele é custoso, né? Por que ele é custoso? Porque eu tenho que pensar no tempo de ir até lá, eu tenho que pensar se eu vou pegar condução, ou se eu vou pegar um carro, onde que eu estaciono, que vai estar só, eu vou pagar estacionamento, eu vou parar longe, aí eu tenho que ir até a loja, vai ter um monte de gente, vai estar calor, vai estar muvuca. Então percebe que até aí eu nem cheguei no produto, mas que eu já tô pensando numa disponibilidade enorme aí de chegar até ele. Então a demanda como é que eu configuro a demanda, né? São pessoas, públicos, né, que têm interesse e disposição para comprar meu produto. E aí, na análise da demanda, a gente pode perceber o quanto a internet cresceu em vendas. Por quê? Porque ela é uma loja que está aberta 24 horas. É uma loja que entrega na minha casa. É uma loja que eu posso escolher quando eu quiser comprar e demorar o tempo que eu quiser para comprar, né? Olha como a internet se coloca disponível para a gente, né? Então aí a gente pode entender como demanda as pessoas, os públicos,
que tem disposição e interesse a comprar nosso produto ou comprar o nosso serviço, certo? Esse último slide que eu coloquei aí, pessoal, é um resumo de como é que o marketing vai atuar, né? Olhando para esses 3 pontos, né? Da necessidade, do desejo e da demanda. Então, qual que é o papel do marketing no meio de tudo isso? Na necessidade, o marketing ele identifica a necessidade, né? Onde tem pessoas precisando de tal coisa, buscando tal produto, querendo tal serviço, qual que é o público que tem ali e o que ele está precisando naquele momento. E vou te falar, muitas vezes, né, o marketing identifica necessidades que nem as pessoas sabem que ela tem, mas a necessidade está latente ali. Identificando as necessidades, ele vai canalizar essas necessidades por um desejo. O que é o desejo? Né? São produtos que podem ser comprados. Então ele materializa a necessidade num desejo que pode ser comprado. E aí, ele tendo esse desejo que pode ser comprado, ele canaliza isso para uma demanda que precisa ser administrada também. Então, qual que é o papel do marketing? Identificar necessidades, identificar a percepção de carência, pegar essa necessidade e criar produtos e serviços, ou seja, né, responder essa necessidade para criando desejo no consumidor de produtos que possam ser consumidos, né, comprados e comercializados, e canalizar isso para uma demanda que deve ser administrada. Tem um aluno meu, um aluno aqui da escola, que já faz algum tempo que ele saiu, mas ele criou um restaurante no Boulevard Big Bom da Bandeirantes. Chama Greenville o restaurante dele. Olha que bacana o pensamento sistêmico dele de marketing ali. O que ele pensou? Olha, o Big Bom da Bandeirantes, ele tá num lugar super estratégico. Por quê? Porque ele pega o Distrito Industrial 1 e 2, ele pega ali a Mali e todas aquelas empresas ali que tem no Jardim Bandeirantes, né? A Santa Cruz, etc. E ele também pega um pedaço ali do Campo da Brama, que também tem várias pessoas e comércios trabalhando, tem fluxo de gente. Então, onde tem um monte de gente, as pessoas querem e precisam comer. Ah, Thiago, mas as pessoas podem levar suas marmitas. Tudo bem. Mas em algum momento você pode querer comer fora, comer no restaurante, fazer uma reunião, levar alguém para comer. E comer todo dia marmita também a gente sabe que o tanto que é pesado e puxado, né? Então ele identificou que ali existiriam públicos, né? Existiria espaço, né, para o produto dele, que era refeições. Então, primeiro, ele entendeu a necessidade daquela região e outra, não tinha nenhum restaurante ali, né? Ele foi um dos primeiros. Então, ele entendeu a necessidade. Depois, ele configurou o produto dele para que respondesse à necessidade que ele tinha identificado. Então, por exemplo, são trabalhadores. Então, o prato era mais farto, né? A pessoa não estava ali por um mero desdém, né? Por um mero acaso. Ela estava ali porque ela precisava se alimentar. Então, os pratos eram mais fartos. Outra, se era trabalhador, se estava, né, todos os dias ali, ele também pensou que não poderia ser tão caro assim. Então, ele criou pratos a preços comerciais, preços mais baratos, né? E ele começou a trabalhar ali num lugar muito estratégico, porque tem estacionamento, Big Bom da Bandeirantes, né? Tinha um mercado do lado, que é um catalisador de pessoas. As pessoas estão passando por ali, estão vendo a marca dele. E aí também ele entendeu que o produto dele tinha que ser muito rápido. Por quê? Por conta da análise que ele fez de demanda. Então, por exemplo, se são trabalhadores, né, que têm 1h30 de almoço e eles saíram da empresa e foram até lá, eles já perderam 10 minutos. A volta vai demorar mais 10 minutos, então foram 20 minutos. Né? Pensar aí em escovar o dente, em ter um tempo aí do almoço para você fazer digestão, etc.
Se um prato demorar 20 minutos para sair, mais o tempo de comer, essa pessoa não vai conseguir almoçar ali. Então, para responder essa demanda que ele tinha identificado, ele colocou várias pessoas trabalhando na cozinha e criou um sistema que os pratos sairiam muito rápido ali, né? Então, olha só que bacana. Você chegava, né? E eu fiz essa experiência quando eu mudei para cá. Você chegava, pedia comida, aí eu ia até o banheiro, lavava a mão, no que eu voltava, eles já estavam chamando minha senha e o prato já estava ali. Então isso é muito importante, isso é a administração da demanda que ele fez, né? E enquanto ele tinha filas de gente ali, os outros restaurantes, os outros spa, lojas de alimentação estavam vazios, né? E deu tão certo o negócio dele que ele abriu uma filial no Good Bom lá de Mojimirim, ele abriu ali no Posto Guaçu Brasil e ele tá querendo fazer isso virar franquia, né? Então ele teve um pensamento sistêmico de marketing ali, entendendo a necessidade daquelas pessoas daquela região, criando um produto que respondesse essas necessidades, né, e pudessem ser materializados em forma de desejo, e administrou essa demanda que ele tinha, sabendo que ele tinha que fazer pratos rápidos e que ele tinha que servir essas pessoas aí, né, não segurar essas pessoas ali dentro, porque elas tinham um tempo, elas tinham um horário fechado para estarem lá, certo? Acredito. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira aula. E agora eu vou passar um exercício para vocês que eu vou mandar por escrito e que eu vou mandar um vídeo também explicando aqui, tá bom? Bom, pessoal, falando aí do exercício que eu gostaria que vocês fizessem, né? Eu gostaria que vocês pregassem 2 produtos e um serviço. Então, o que é produto? Produto é aquilo que eu posso tocar e tudo mais, que eu posso levar para casa. O que é serviço? Serviço são prestações de serviço que eu recebo, mas que eu não levo embora. Por exemplo, fazer a barba, cortar o cabelo, fazer as unhas, né, lavar o carro, mandar o cachorro pro pet shop, né, o serviço do mecânico, etc. São prestações de serviço. Então eu quero que vocês selecionem 2 produtos e um serviço. E aí eu quero que vocês me digam que necessidade que esse produto resolve e que desejo que esse produto resolve. E como é que você acha que o dono desse produto administra essa demanda aí? Só que, pessoal, é importante vocês saberem que para analisar um produto, ele tem que ser bem específico. Então, por exemplo, eu não posso analisar sabão em pó. Eu tenho que analisar uma marca específica. Então eu vou analisar o Omo, né? O que o Omo resolve de necessidade? O que o Omo resolve de desejo? Como que eu acho que a Unilever administra a demanda por Omo, né? Então pensem que vocês precisam pegar produtos específicos, né? Vou analisar o McDonald's? Não vou analisar o McDonald's. Eu vou analisar o McChicken, por exemplo, né? Então eu vou pegar algo bem específico para poder analisar. O serviço é a mesma coisa. Eu não vou analisar o serviço de cabeleireiro. Eu vou analisar, né, o corte de cabelo do salão XYZ, certo? Então eu quero que vocês façam a análise de 2 produtos e de um serviço, identificando aí as necessidades que esses produtos e serviços resolvem, os desejos que esses produtos e serviços resolvem e como que vocês acham que os donos, os proprietários da marca, da loja, etc., eles administram essa demanda. E aí eu vou pedir para que vocês mandem essa análise de vocês para o meu e-mail, que é Thiago, sem H, jtrindade@sp.senac.br. Eu vou mandar para vocês também esse exercício por escrito, tá bom? Então isso já é a nossa primeira aula aqui, nossa segunda aula, porque a primeira a gente teve lá na unidade. Então é a nossa segunda aula aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição e mandem o exercício para o meu e-mail para eu poder analisar, tudo bem? Até mais, um abraço.